A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro na disciplina Seitas e Heresias. Você está no curso de liderança e este é o quinto AVA da aula dupla 1, que é a aula 1 e 2, sendo a segunda parte da aula 2. Essa aula dupla nós estamos trabalhando mais aspectos conceituais. É verdade que nós poderíamos já estar abordando casos específicos, mas a nossa preocupação é primeiro construir a sua visão conceitual para que você possa, a partir daí, seguir com o estudo de casos. Agora, a pergunta inicial dessa AVA é: qual o nosso padrão para definir o que é uma seita? Então nós temos que ter uma definição do que é seita. Nós temos que considerar aquilo que já foi falado anteriormente, mas não será as definições oficiais. Utilizaremos a concordância das igrejas evangélicas ou igrejas cristãs que mantêm comunhão. Então, quem estabelece a verdade na igreja não é o governo, é a igreja, é a Bíblia. Hoje, em Angola, existe um padrão que não é o nosso. Por exemplo, a questão da proliferação de seitas. Isso virou um conceito que generaliza todos, como se todos fossem seita. Toda igreja nova é seita. Isso não é um conceito bíblico, nem histórico, nem teológico. Isso é um conceito até preconceituoso, discriminatório e até mesmo inconstitucional, quando se considera um grupo de pessoas como seita ou um crescimento de vários grupos religiosos como algo negativo. Se é negativo ou positivo, isso é uma abordagem diferente. O crescimento ou a multiplicação não é em si uma coisa ruim. Mas vem a pergunta: o que é seita? E mais, o que é seita para o governo? O que é seita para o povo? Ou o que o povo pensa quando ouve o termo seita? Veja, o Estado angolano ele é laico. Então ele não tem uma religião oficial. Nem mesmo o Estado angolano é cristão. Então ele não pode aderir um determinado grupo religioso, nem mesmo o cristianismo. Apesar de que existe um estudo em Angola afirmando que a matriz cultural angolana é cristã. E isso é um fato. Mas se nós formos fazer uma análise real, ela é cristã feitiçista. Porque as bases antigas de Angola eram fetichistas, daquelas religiões tradicionais africanas. Então não existe seita do ponto de vista herético ou religioso para o Estado angolano. E aí entra um aspecto que nós, como cristãos, quando estivermos principalmente tendo uma conversa com o governo ou com a ciência, nós temos que saber que nós não podemos discriminar nenhum grupo religioso. Eles são seres humanos e, no caso do Estado angolano, eles têm os mesmos direitos. O que pode haver é seita no ambiente científico, ou seja, no ambiente sociopsicológico, que é um grupo perigoso e ilegal. Se for um grupo perigoso e que comete crimes, então esse grupo, é lógico, tem que ser analisado pela polícia, tem que ser analisado pela justiça angolana. Agora, o que é perigoso? O que é ilegal? A pergunta é essa, né? Mas o que é ilegal? Ser ou não registrado é ilegal? Ou é legal? O que é de fato então ilegal? Pense nessas perguntas, né? Eu estou deixando para você pensar. E isto biblicamente faz uma igreja deixar de ser igreja porque ela está registrada ou não está registrada? Aqui não é o aspecto de eu definir o que é ou não é. Eu estou perguntando a você para você definir segundo a Bíblia
O que, que a Bíblia diz? Porque a Bíblia é que é o nosso padrão de fé e prática. Então, não considere seita pelo fato de não estar legalizado ou registrado. Isso não é um requisito do ponto de vista teológico ou do ponto de vista bíblico. Seita herética é a que está tendo uma doutrina ou um doutrinamento herético, ou seja, contra a Bíblia. Mas saiba que hoje tem o conceito de seita social, que é o que basicamente o governo pode analisar. Porque do ponto de vista herético, ele não pode analisar. Não existe heresia para o governo angolano, porque não existe uma religião oficial. Então, quando ele faz uma análise de um grupo, que ele pode chamar de seita, seria mais no aspecto científico, o aspecto da ciência da religião, como uma seita social, um grupo perigoso. E até o aspecto da heresia social. Seria um erro à legislação do país. Então, é uma heresia legislativa. Então, é apenas uma utilização de termos teológicos e cristãos emprestados pela ciência. Agora, isso é para você saber, contudo, sua análise será, na maior parte das vezes, teológica, ou seja, bíblica. No entanto, não seja enganado pela mídia. Né? A mídia está falando que é, não acredite, simplesmente porque a mídia diz. Ouça o Senhor falando e analise segundo a Bíblia, especialmente nesses tempos do fim e que podem piorar até. Alguns até dizem as questões escatológicas, né, quando pensam em profecias e na possibilidade até do levantamento de um governo do anticristo e coisas assim. Né? Imagina uma possibilidade como essa, né, um governo falso, enganador, controlando, igual o caso da China com o governo comunista, né, ou no mundo islâmico, que controla a mídia, e aí coloca um grupo de cristãos como ilegais, como irregulares, como perigosos, e não são. Nós temos que fazer a nossa análise segundo a Bíblia, dependendo do Espírito Santo, ouvindo Deus. Usamos a lógica? Sim, nós usamos, mas sempre dependendo do Espírito Santo, porque só Ele tem a verdade para nos mostrar. E muitas vezes tudo vai falar que é e não é. Agora vamos ver. Nós temos então um padrão teológico, que é o confissional ou doutrinário, e nós temos o padrão de conduta, que é a praxis, o prático, a maneira como as pessoas vivem, né? A sua conduta moral. Primeiro, nós devemos considerar a teologia adotada, ou seja, o credo, com as suas doutrinas. Então aqui é o primeiro passo para uma análise de um grupo. O que é esse grupo? Ele é cristão? Ele não é cristão? Bom, se ele não é cristão, então ele não é herético. Ele é uma religião falsa. Ele está em erro, ele está em engano. Agora, se o grupo é de origem cristã, agora sim, agora eu tenho que analisar o seu credo. Então, o aspecto teológico. Aí eu vou analisar o aspecto teológico e ver se existe heresia, ou seja, algo contra a Bíblia. Se não for conforme os credos e doutrinas aceitos pela cristandade, ou especificamente no caso da sua igreja, pelo manual de doutrinas da sua igreja, é um indício de ser uma seita o quê? Uma seita herética, do aspecto teológico. Mas sempre devemos considerar que uma nova tendência ou corrente teológica pode existir. E não significa que é uma nova seita. Pode ser uma visão nova, considerando a cultura, a cosmovisão atual. Então, isso tudo tem que ser considerado. O novo não é o errado. O novo é estranho, mas não errado. Pode ser até certo. Pode ser até que eu estou errado.
Então nós temos que ter, é aquilo que a Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, ore para que não caia. O padrão de conduta também tem sido uma forma contundente para determinar as seitas. Por quê? Porque após estudos da ciência da religião com a psicologia e a sociologia junto, tem se percebido que grupos perigosos, que têm uma conduta perigosa, ele normalmente tem uma crença perigosa. E essa crença perigosa é baseada em algum erro, seja do cristianismo ou de outras religiões. Veja, aquilo que é chamado de radicais islâmicos, eles são chamados de seitas. Por quê? Porque a conduta deles é perigosa. Eles estão prontos a matar em nome de Deus. Mas não é Deus, é Alá. Porque Alá não é o Deus da Bíblia. Alá é um outro Deus. Ele não tem as características bíblicas para o Jeová, ou Jeová, né? O eu sou de Moisés, o Deus de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó. Alá não tem essas características. É só ler o Alcorão. Eu li todo o Alcorão até para fazer o meu livro. Eu posso falar para você, Alá não é Deus. Não tem características bíblicas nele. Tem algumas características, mas elas não são harmônicas. E o Deus que a Bíblia apresenta, que é o único e verdadeiro Deus, é o único Deus, porque não há outro Deus além de o nosso Senhor Deus, o Deus da Bíblia, a Trindade. Veja, não há outro Deus. E ele é completamente harmônico. Mas o padrão de conduta tem sido uma forma muito mais contundente para determinar as seitas, pois, para muitos, o próprio conceito de seita é um grupo fechado, misterioso e perigoso. O padrão de conduta determina um padrão psicológico e um padrão sociológico, seguido por grupos que normalmente, pela ciência, principalmente a ciência da religião, têm sido chamados de seitas. Mas a gente tem que lembrar que existem conceitos diferentes de seitas. Então, o que eu recomendo é quando você fazer uma análise e falar que é seita, você pode falar seita herética ou uma seita social, né? Esse padrão pode ser resumido em alguns procedimentos comuns a este grupo. Independente de contextos históricos e culturais, é observado elementos sociais uniformes. Nós vamos fazer uma análise rápida sobre isso. Essas primeiras 2 aulas duplas dessa disciplina é uma análise mais conceitual, sim, para a gente entrar nesse mundo de analisar, de julgar, e nós temos que julgar de uma maneira que seja uma maneira correta, justa, não de uma forma discriminatória, de uma forma em que não se tem um padrão. O nosso padrão é a Bíblia, e a Bíblia é justa. A Bíblia não discrimina pessoas, ou seja, como a Bíblia fala, Deus não faz acepção de pessoas. Um não é melhor do que o outro. Mas nós somos salvos, então nós somos melhores que os pecadores. Não. Nós somos santificados, nós não somos melhores do que eles. Nós somos santificados. Deus nos faz santos. Mas nós somos humanos como eles. E eles merecem também ouvir a palavra da salvação, porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for, e será salvo. Quem não crer, já está condenado. Então que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Seitas e Heresias, do curso de liderança na Logos Ensino Superior de Teologia. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. E lembre, seja feliz, mas faça alguém feliz.